Salve, salve, fute trabalhistas do meu Brasil varonil. Esse é o Fute Trab Podcast. Estamos começando aqui esse podcast que fala de futebol e política com aquele toque trabalhista. E está comigo hoje Ricardo Herédia, o tricolor das Laranjeiras. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Saudações trabalhistas a todos. Saudações E com você, trabalhistas. tudo bem? Tudo bem também comigo, Ricardo. Graças a Deus. E a gente também está com uma estreia hoje. A gente fez um suspense no Twitter essa semana. A galera ficou tentando dar o pitaco para ver quem era, dei algumas dicas, mas acabou o suspense. Seja bem-vinda, Nicole Macedo, São Paulina. Tudo bem, Nicole? Tudo bom, e vocês? Saudação a todos os tricolores paulistas desse Brasil. Felicidade, enfim, cantou para nós, moçada. Tá feliz aí, foi campeã, né? Tá certo. Bom, como vocês já sabem, né? Todos já sabem, a gente divide aqui o nosso podcast em dois blocos, né? Em dois tempos, né? Que nem no futebol. No primeiro tempo a gente fala de futebol e no segundo tempo a gente vai falar de política, sempre com aquele toque trabalhista que vocês já vão se acostumando a, a, a ouvir. Bom, então vamos começar, galera. Vamos começar aqui falando dos campeões estaduais, né? Ricardo, a gente teve aí no sábado passado agora, a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou de 3-1 aí e se sagrou campeão carioca, né? O terceiro título consecutivo. Como que você, como amante do futebol e como torcedor do Fluminense, viu esse jogo e o que você tem a falar dessa final aí, desse título do Flamengo? Bem, é uma coisa que está ficando difícil no Rio, né? O Flamengo vem dominando o cenário ali no Campeonato Carioca, porque também é o melhor time, né? Não posso negar isso. Mas quanto ao jogo, o Fluminense foi muito mal no primeiro tempo. Deu muito espaço para o Flamengo, aquela tática do Roger que ele vinha implementando, de dar espaço para o time adversário até a nossa intermediária de defesa, e até ontem, né, no jogo de ontem não estava dando certo, e sábado aconteceu o mesmo. E também vale ressaltar o goleiro Marcos Felipe, né, que, a meu ver, falhou nos 3 gols do Fluminense, cometeu um pênalti meio atabalhoado no primeiro gol e tomou outros 2 gols que um goleiro de um time como o Fluminense não pode tomar. E, assim, no jogo o Flamengo foi melhor, embora tenha mostrado falhas também como sistema defensivo, que continua falhando em bola aérea, né? O Danilo Barcelos fez um gol ali no segundo tempo que poderia mudar o jogo por pouco, né? Cabeceou errado a bola. E foi isso. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, mas como o Fluminense teve que ir para cima no segundo para buscar o resultado, o jogo equilibrou um pouco. Mas as falhas do Marcos Felipe foram decisivas. E também a arbitragem, né, que cometeu alguns erros, né, não marcou um pênalti claro para o Fluminense no primeiro tempo, mesmo com o VAR. Eu não quero esculachar as arbitragens brasileiras, porque no dia seguinte eu vi jogos de fora também e foram marcados, o VAR marcou pênalti e deixou de marcar outros também que eu não entendi. Então parece que não é um problema da arbitragem só em si brasileira, é um problema do protocolo do VAR mesmo, né? Bom, o Flamengo se sagrou campeão, então, né? Realmente é um time que tem muita qualidade técnica, tem demonstrado ser o melhor time do Brasil, um dos melhores aí da América do Sul. E então vamos falar agora do Campeonato Paulista, né? A gente tem aqui a estreante Nicole, que já chega aqui gritando é campeã, né? Ficou 10 anos sem gritar é campeão e já estreia aqui no podcast gritando campeã. Tá com moral, né? Já chega com moral. E aí, Nicole, o que você achou do jogo, das finais? É, quais as impressões que você tem do São Paulo nesse Campeonato Paulista aí
que quebrou um jejum aí de 16 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, que não ganhava desde 2005. Então, né, ganhou quem fez a melhor campanha. O São Paulo, ele investiu bastante, né, na contratação aí do técnico, da comissão. Então, o São Paulo se preparou bastante, como você disse, né, vinha aí de um jejum que nenhum torcedor mais aguentava, o clube também não aguentava mais. Então, foi investido muito e fez uma campanha excelente, né? A gente precisa ver também o trabalho do Diniz, que a gente consegue ver ainda aí no treinamento do Crespo, né? Mas eu gostei muito do que eu vi. Acho que o São Paulo mostrou no Campeonato Paulista que ele vai vir para brigar por mais títulos. E agora, quanto às finais, né? A primeira final lá no Allianz foi um jogo muito truncado, muito feio, muito, né? Sem criatividade alguma. Agora, aqui no Morumbi, primeiro tempo também aquele jogo amarrado, São Paulo não conseguia sair ali da sua área, mas aí com a falha do Felipe Neto, saiu o primeiro gol e a gente começou a jogar muito melhor. Eu gostei do que eu vi, estou muito feliz, estou gostando do time, estou gostando do Crespo, e é isso, São Paulo voltou e segura nós. Vale comentar aí que todo castigo para o Felipe Melo é pouco, né? Bolsonarista Exatamente. ainda fez arminha lá no hino nacional, uma baita falta de respeito aí com o hino Ele tá nacional. triste, eu tô feliz. Independente da situação. Assim, eu sou Ele tá corintiano, triste, eu tô né? feliz. Eu sou corintiano, por mim, terminaria os dois perdendo, né? Mas diante da situação do Palmeiras e o Felipe Melo, eu até fico menos, não me incomoda tanto pelo fato de o Palmeiras ter perdido e o Felipe Melo ter perdido junto. Bom, também a gente teve Ter perdido junto, exatamente. a gente também teve alguns campeões estaduais, né? Clubes da Série A que foram campeões estaduais. A gente teve o Grêmio, né? Que foi campeão gaúcho em cima do Internacional, em dois jogos bastante conturbados, né? O Atlético Mineiro, que foi campeão mineiro em cima do América Mineiro, também outro time da Série A. O Fortaleza, que foi campeão em cima do seu maior rival, o Ceará, campeão cearense. E o Cuiabá, que foi o campeão mato-grossense. Desses 4 times aí que foram campeões estaduais e que disputam a Série A, qual vocês destacam aí os jogos, a final, o confronto? Olha, E eu deu acho a lógica, né? Deu o que a gente já esperava, com os times de primeira divisão aí, né? Os confrontos sendo sempre os esperados mesmo, e, e os times que a gente já imaginava que vieram fazendo uma campanha mais interessante, mais robusta, né? Mais consolidada. O Inter mantém a dificuldade de ganhar do Grêmio, né? O Atlético já era esperado também ganhar do América Mineiro. Acho que outro confronto equilibrado também é o Fortaleza com o Ceará, né? Que o Ceará tem se destacado mais aí no cenário nacional do que o Fortaleza, né? Apesar dos dois terem conseguido se manter aí na primeira divisão nos últimos anos, o Ceará tem se destacado um pouco mais. E o Cuiabá, time de Série A, né? O Campeonato Mato-Grossense, a maioria dos times não tá nem na Série B, quanto mais na Série A, então foi meio óbvio, né? O Cuiabá sendo campeão mato-grossense. Vamos falar de Libertadores agora? Eu vou passar um panorama geral aqui dos times brasileiros na Libertadores e depois vocês fazem o comentário de vocês aí destacando o que vocês acham que devem destacar, beleza? Bom, começando então pelo Palmeiras, né, que joga amanhã às 19 horas contra o Universitário do Peru, né? Joga só para cumprir tabela, já está com a liderança do grupo A garantida. O Inter, né, que está nesse momento jogando, né, no momento que a gente está gravando esse podcast, está jogando com Always Ready da Bolívia, né, no Beira-Rio, e joga pela classificação, né, e pelo primeiro lugar do grupo B. Vale ressaltar que nesse grupo todos os integrantes ainda têm chance de classificação, né? Então o Inter tem que fazer o resultado aí para não correr o risco de ficar fora. Tem o Santos, né, que joga hoje às 21 horas com o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, né? Precisando vencer e ainda precisa torcer para o Boca Juniors pelo menos empatar com o The Strongest da Bolívia
na La Bombonera para conseguir se classificar no grupo C, né? É uma situação bem difícil para o Santos. Acho que só um milagre para o Santos se classificar. O Fluminense, né, que teve ontem uma grande vitória diante do River Plate por 3-1 em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, e garantiu a liderança do grupo D. Quase o Fluminense conseguiu eliminar o River Plate, né? Conseguiu ver o River Plate ser eliminado se o Júnior Barranquilla tivesse ganhado aí o River Plate, aí o time que já ganhou 4 vezes a Libertadores, ficava de fora. E o São Paulo, né, também venceu ontem o Sport Cristal por 3-0 no Morumbi e se classificou para as oitavas em segundo do grupo, né? Não conseguiu a liderança do grupo E. O Flamengo, que tem confronto direto contra o Verde Sarsfield da Argentina, amanhã, quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, e disputa a liderança do grupo, né? Do grupo G, e ambos os times já estão classificados, né? O jogo só vale a liderança. E o Galo, que goleou ontem o La Guaira da Venezuela no Mineirão por 4-0 e garantiu o primeiro lugar geral com 16 pontos. Bom, o que vocês querem destacar aí? O que vocês acham qual time aí que vocês acham que tem mais chance, tem se destacado mais na Libertadores, que vocês acham que merece o destaque aí desses comentários do Brasil na Libertadores? Eu acho que eu destacaria a trajetória do Atlético Mineiro, né? Ele conseguiu 16 pontos, se eu não me engano, dos 18 possíveis. Sim. Então, eu gostaria de destacar, está jogando muito, né? E mantendo aí também aqui no Paulistão. Vamos ver agora, né? No Brasileirão, porque agora não tem mais time reserva, não, na Libertadores. Vamos ver como que vai ser aí a trajetória do Galo. Mas eu destacaria esse time aí, essa trajetória do Atlético Mineiro na Libertadores. E foi assim, uma trajetória bem interessante, né? Que eles começaram mesmo ganhando, eles começaram não jogando muito bem, tanto no Mineiro quanto na Libertadores. Teve algum desentendimento até do Hulk com o Cuca, né? E conseguiu se acertar e tá jogando bem. E tá conseguindo uma bela campanha aí na Libertadores aí com várias goleadas e só perdeu 2 pontos aí dos que disputou na Libertadores. E você, Ricardo, o que você destaca aí pra gente dos times brasileiros na Libertadores? Eu acho que dos classificados, o jogo mais interessante, não puxando sardinha para o meu lado, foi o do Fluminense, né? Porque foi um jogo histórico, né? Classificação, digamos, heróica, assim, até pelas circunstâncias do jogo, né? Ontem foi aniversário do River, a gente deu um belo presente para eles e assim, também foi uma história que só Fluminense e Cruzeiro venceram Boca e River na Argentina, né? Então, outra história assim. E assim, no panorama geral, eu acho que a Libertadores tem muito favorito, né? E a maioria deles são os times brasileiros. Eu acho que Palmeiras, o Galo, o São Paulo e o Flamengo são os melhores times do continente. E eu acho que são os que estão mais preparados para levar o título e são os times que todo mundo teme, né? Sim, O sim. Fluminense corre um pouco por fora. O Inter ainda está naquele início de trabalho que a gente não sabe se vai ou se fica, né? Um pouco irregular, mas também tem um bom time. E dos estrangeiros, eu acho que, infelizmente, não mataram o River ontem. É um time que também pode começar a crescer nessa fase mata-mata. Que o River, sim, ele teve problema com Covid, né? Jogou na semana passada com o Santa Fé lá, com um goleiro que não era, que era jogador de linha, que jogou no gol, sem, não tinha, É o Enzo. os 4 goleiros estavam com Covid do elenco, uma situação bem difícil, conseguiu ganhar, né? E ontem teve o retorno de alguns jogadores, mas ainda estava desfalcado, né? Sentiu Igual. bastante aí a Covid aí o River Plate. Eu também acho que destacaria o Racing, né, do grupo de São Paulo, que classificou em primeiro no grupo de São Paulo, tem também jogado bom futebol, e acho que também é um time que também tem camisa, né, é um dos maiores vencedores do futebol argentino,
e acho que também pode complicar. Eu acho que agora começa a Libertadores de verdade, né? Porque o É, mata-mata é onde os times realmente vão crescer, vão aparecer, e aí o River pode até nos surpreender, né? Até agora não mostrou um bom futebol. Vamos ver no mata-mata, onde eles são bons. isso aí. Bom, vamos falar então de Campeonato Brasileiro, gente. A gente começa agora no final de semana o Campeonato Brasileiro. É, vão ser 38 rodadas, né? Vai começar agora dia 29 de maio e termina só no dia 5 de dezembro. E aí, o que que vocês esperam desse campeonato? Como que você acha que você disputa? Quem que vocês acham quem que vai ser que vão ser os favoritos ao título? Quem vocês acham que vão brigar pelo rebaixamento? Qual a opinião de vocês aí pelo campeonato? Eu acho que vai ser, pelo nível dos times, eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos dos últimos anos, né? Os times se reforçaram agora, o Atlético Mineiro montou um elenco estelar, o Flamengo e o Palmeiras já vêm de outros tempos, né? Com seus elencos, e o São Paulo também, eu acho que entra como favorito pelo trabalho do Crespo, pelo elenco montado. E assim, é claro que no campeonato sempre tem algum time ali intruso surpreendendo. Por exemplo, ano passado teve Fluminense, que ninguém esperava e ficou em quinto. Teve o Bragantino, que fez um bom campeonato também. Mas eu acho que os favoritos do brasileiro são os mesmos que eu citei na Libertadores. São os melhores times da América do Sul e, consequentemente, do Brasil. E para rebaixamento, eu acho que dos grandes, o único que tem que se preocupar um pouco, eu acho que pelo elenco, é o Santos. Eu acho que o elenco do Santos é muito fraco. Eu não, eu não sou um grande entusiasta do Fernando Diniz, assim como a maioria das pessoas é. Então eu acho que o Santos tem que abrir o olho e talvez um pouco o seu Corinthians também. Eu não, eu não conheço muito bem o trabalho do Silvinho, mas eu acho o elenco do Corinthians um pouco fraco, ainda tem aqueles vários problemas extra-campo. Então eu acho que é um outro time que tem que tomar um certo cuidado, né? Eu E você, concordo aí Nicole? com Eu concordo com o Ricardo, né? Acho que os quatro que ele citou vão ser os quatro que vão brigar. E são os quatro times, né, que estão fazendo uma campanha até agora bastante regular, né? Então, como o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e depende dessa regularidade, aí eu vou destacar o meu São Paulo, porque eu acho que ele vai aí receber bastante, vai despertar aí bastante curiosidade em nós, porque vai ser um time que vai ser bastante regular. A gente vê o reserva aí, o time neoficial, eles são bastante regulares, eu acho que vai dar uma briga boa aí. E para disputar aí para cair, eu acho que o Corinthians deveria prestar mais atenção também. Eu não desacredito no trabalho do Diniz, né? Tem muita gente que não gosta. Eu acho que o Diniz, ele, ele tem um trabalho bacana, assim, acho que ele pode dar um jeito no Santos aí, e o Santos não corre tanto risco quanto eu acho que o Corinthians vai correr. Então, o Corinthians, eu acho que é o que vai mais brigar aí para tentar ficar pelo menos na zona da Sul-Americana. Acho que a briga do Corinthians vai ser esse Brasileirão. Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês com relação à qualidade do campeonato. Eu acho que o campeonato esse ano, não sei se, eu não acho que vai ser tão bom, porque assim, a gente está com um calendário muito apertado, né? Eu acho que refletiu na qualidade técnica até das finais aí dos estaduais. Eu achei que tanto eu assisti o segundo jogo do Carioca, não gostei do jogo, apesar do Flamengo ter sido melhor que o Fluminense no primeiro tempo, ele ter sido equilibrado no segundo, mas foi nivelado por baixo, eu não achei, teve muito erro técnico, muito erro de passe, mesma coisa no jogo, dos dois jogos do Campeonato Paulista, que foram dois jogos truncados, né?
São Paulo mereceu ser campeão, mas assim, eu achei que o Flamengo também mereceu ser campeão, mas eu achei que foram dois jogos que deixaram a desejar como espectador de futebol, deixaram a desejar um pouco na qualidade. Mas assim, eu acredito que esses são favoritos ao título, né? Flamengo, São Paulo, Palmeiras e o Galo, né? O Grêmio e o Inter correm por fora, mas eu acho que esses quatro times aí que eu citei inicialmente têm mais chances, então vão brigar aí pelo G4 e pelo título. Eu, assim, como briga pelo rebaixamento, eu não destaco nenhum time grande. Mesmo assim, o Corinthians está passando por um momento turbulento. Eu acho que o Corinthians tem um elenco, assim, o Corinthians tem um elenco que não é um elenco que não é para brigar por título, mas também não é um elenco para brigar para cair. Apesar que tudo pode acontecer no futebol, né? Às vezes o time desanda e pode brigar por ficar em uma fase e acabar brigando na parte de baixo, mas eu acho que o time tem bons nomes, tem jogadores de seleção, principalmente do meio para trás. No meio para frente deixa a desejar um pouco, mesmo sim, né? O Luan tá tentando se recuperar. A gente tem agora a contratação do Silvinho, né? Vamos ver como ele se porta, como ele consegue arrumar o time. Mas assim, para brigar pelo rebaixamento, eu acho que se eu fosse destacar um time que fala assim, esse já caiu, não, a gente não pode falar isso, né? Que a gente não tem bola de cristal, né? No futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que um time que tem o principal candidato a rebaixamento nesse campeonato aí é o Sport, que já brigou para não cair ano passado, né? Ano passado ele chegou a brigar para não cair no Pernambucano, então a gente achava que ele ia cair no ano passado no Brasileiro, conseguiu escapar. Esse ano era favorito para ganhar o Campeonato Pernambucano, perdeu para o Náutico em dois jogos que foram de empate, né? E perdeu nos pênaltis. Mas assim, eu acho que assim, o outro fator também ó, que eu acho que vai impactar na qualidade técnica do campeonato é que a gente, se esse ano, por causa da pandemia, tudo, o calendário está tudo apertado, ainda vai ter a Copa América, que vai ter a Copa América esse ano, que não vai, o Campeonato Brasileiro não vai parar para a Copa América, os clubes vão ser desfalcados, principalmente os clubes da parte de cima, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, os times também que têm jogadores sul-americanos também vai perder bastante jogador para as respectivas seleções. Então, é essa expectativa que eu tenho aí do campeonato para esse ano. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco, o primeiro tempo do FuteTrab Podcast. E vamos dar uma pausinha aqui de 8 segundos só para trocar a vinheta aqui para a gente já começar o segundo bloco, o segundo tempo com o bloco política, beleza? Até daqui a pouco, só para trocar a vinheta e a gente já volta. Começando o segundo bloco do FuteTrab Podcast, o segundo tempo aí, a gente vai falar de política. E vamos começar então, pessoal, falando sobre a CPI da Covid, tudo bem? Bom, vamos falar então da CPI da Covid, vamos falar aqui da notícia que foi dada pelo portal UOL, que é a seguinte notícia: citações de pênis inflável e atriz pornô agitam CPI da Covid e viralizam. Olha o nível que chegou a política brasileira, gente. Diálogos envolvendo pênis inflável na Fiocruz e atriz pornô em estudo sobre cloroquina agitaram os trabalhos realizados por senadores na CPI da Covid, que investiga ações e omissões do governo federal durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19. As falas, no mínimo curiosas, viralizaram nas redes sociais e entraram para a lista de assuntos mais comentados no Twitter. As citações, digamos, esdrúxulas, ganharam repercussão ontem após o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Mayra Pinheiro, popularmente conhecida como Capitã Cloroquina, por sua defesa no uso do medicamento sem comprovação científica contra a Covid-19. Virou uma zona, então, essa CPI, parece, hein? Chacota, né? Palhaçada. É vergonha, porque isso daí, né, entra nos trends, virou notícia até internacional, a própria atriz acabou falando sobre isso e
E isso é uma vergonha para o nosso país, né? Porque esse tipo de gente, como essa capitã cloroquina, exerce cargo dentro do nosso governo, né? E cargos chaves, cargos importantes. E a mulher, só nessa, né? Nessa parte, ela deixa claro que ela não tem nenhuma capacidade para estar onde ela está, né? Ela é, no mínimo do mínimo, ela é doida, né? Porque ela olha para os lugares e vê pênis, ela acha que uma atriz pornô, né, fez propaganda. Que isso, gente? O que está acontecendo com isso tudo dentro aí do Senado, né? Então é tão horrível essa história, é tão ridículo o fundo do poço que a gente chegou que eu posso dizer para vocês que isso nem me surpreende tanto, assim, sabe? Mas é vergonhoso, é chacota, é ridículo o que estão fazendo É, com as nossas instituições. esse governo aí, a gente a gente não consegue mais se surpreender com nada vindo desse governo, né? E você, Ricardo, que você tem a falar desse absurdo aí, dessa piada dessa notícia aí que aconteceu ontem no Senado Federal na CPI da Covid? Olha, semana passada eu cheguei a comentar que eu achava que a base do governo, que é naturalmente amalucada, mas eu acho que eu achava que eles estavam usando essas maluquices e essas palhaçadas de propósito, justamente para desacreditar a CPI e transformar ela em circo, né? Que aí chega no dia seguinte, vai lá os bolsominions e seus robôs lançar hashtag CPI circo e essas coisas. Então eu tenho minhas dúvidas se isso não é calculado e premeditado, porque não é possível que tenham pessoas em cargos tão. Mesmo com o Bolsonaro, que é um maluco, um despreparado, que não tenha ninguém que olhe em volta e não ache um absurdo ter esse tipo de gente nos cargos que ocupam, né? Então eu tenho sinceras dúvidas se esse tipo de manifestação não é algo calculado, entendeu? Para causar o efeito que eles querem que saia dessa CPI, né? Então, eu acho que às vezes a gente subestima muito a comunicação do governo. Eu acho que muitos dos absurdos que eles falam, que eles fazem, é premeditado porque eles sabem que vai alcançar uma parte razoável da população, ou então vai causar um efeito em algo que eles querem que cause, entendeu? Por mais absurdo que seja. E eles fazem muitas vezes isso para desviar o foco, né, do que realmente importa, que é a, a, a falta de competência deles, né, até tudo que eles fizeram e deixaram de fazer, né, no combate dessa pandemia, né, promovendo aglomeração, negligenciando a compra da vacina, tudo isso eles tentam desviar o foco com esses absurdos com essas manifestações absurdas que eles fazem aí, seja nas redes sociais, seja no Congresso e em qualquer oportunidade que eles tenham de fazer besteira e de falar besteira, eles fazem para desviar o foco do que realmente importa, né? Repercutindo aqui mais uma notícia sobre a CPI da Covid, site Brasil Independente. Recomendo a leitura desse site, viu, galera? Esse site é muito bom, tem tido notícias muito importantes aí, em tempo real, tem feito uma cobertura muito boa aí de todos os acontecimentos da política do Brasil. E essa notícia específica, né, falando do requerimento, né, que o Randolph Rodrigues fez para convocar o Bolsonaro para depor na CPI. Abre aspas para a matéria. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, protocolou um requerimento para convocar o presidente Jair Bolsonaro a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. A solicitação foi formalizada na manhã desta quarta-feira, 26 de maio,
e a tendência é de que a solicitação seja votada pelos integrantes da comissão ainda nesta quarta-feira, juntamente com a convocação de governadores. Os senadores realizam uma reunião secreta para discutir o rumo das investigações. E aí, Ricardo, você acha que vai dar alguma coisa? Você acha que o Bolsonaro vai dar as caras aí na CPI para depor? Eu gostaria muito que desse, mas eu duvido. Sim, até agora, o Randolph tem feito um trabalho exemplar nessa CPI. Ele está tentando, né, fazer com que ela dê certo, mas até agora eu não vi nada que me leve a crer que isso vai acontecer, porque as coisas que estão acontecendo nessa CPI indicam que ela não vai dar em nada, né? As pessoas chegam lá, mentem o quanto querem, ninguém sai, ninguém sai algemado, né? Tem muitas ameaças, mas infelizmente as ameaças têm ficado só nisso, né? E é aquilo que eu falo. O Bolsonaro ele escapa dessas coisas com certa facilidade porque parte do judiciário está aparelhado para salvar ele, né? Então eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer, apesar da tentativa do Randolph, e não vejo como isso saia só do requerimento, entendeu? E você, Nicole, você acha que o Bolsonaro vai meter um atestado, vai pedir para ir no banheiro e escapar, vai inventar uma facada que nem para fugir que nem ele fugiu do debate? Como que vai ser? Você acha que ele vai nessa ser depoente dessa CPI? Eu acho que ele não, ele vai tentar evitar, né? Com certeza, a gente já conhece, mas a partir do momento que ele não conseguir mais, né, que ele tiver que dar o depoimento, ele não vai em pessoa, ele vai fazer isso por escrito, né? Ele pode fazer isso daí. Provavelmente ele vai recorrer e vai ser aquela coisa, né, que não diz nada. Agora, com relação à questão dos governadores e a fala do Ricardo, né, sobre a CPI, eu discordo um pouco, né? Eu acho que essa CPI, se bem explorada, ela ter o potencial de desidratar bastante o governo Bolsonaro ainda. É claro que a gente não vai mexer naquele núcleo duro dele, que realmente, né, aceita qualquer coisa que ele fala, mas a gente tem um potencial de desidratar aí bastante, porque a gente já sabia, né? Porque a gente aí vive e respira política, basicamente, então todo dia lendo coisa. Mas muita coisa que foi dita ali e passou no Jornal Nacional, passou no Jornal da Tarde, bastante gente da sociedade comum não sabia, né? Então tomou conhecimento que foram 11 pedidos negados e essa pessoa teve um parente ou outro que morreu de uma doença que tinha, né, já vacina. Então depende de como nós, né, oposição, vamos explorar esse conteúdo da CPI, e agora com esses governadores que até então, né, vão ser convocados, o Witzel, né, se eu não me engano, já foi e disse que vai, e ele não tem nada mais a perder, a não ser falar mal do governo, ele já perdeu tudo, né? Então acho que a gente pode aí tem um horizonte para explorar e depende da oposição, né? Se a oposição se apropriar e divulgar e usar isso, a gente tem potencial de desidratar um pouco o governo. Não derrubar, né? Eu não acredito que essa CPI vai trazer o impeachment, mas desidratar o governo eu acredito que pode ser sim. Legal. Bom, o assunto em pauta agora é Paulo Guedes e suas maldades. A gente vai repercutir aqui agora no Futrab Podcast uma notícia veiculada pelo portal IG, né, que falando sobre o que o Datena, né, falou no programa dele sobre o Paulo Guedes. Datena detona Paulo Guedes ao vivo, abre aspas. Mané, só ferra o povo, fecha aspas. O apresentador do Brasil Urgente da Band teceu duras críticas ao ministro da Economia pelo baixo valor do auxílio emergencial, que foi reduzido esse ano para apenas R$ 250, obrigando a população a se arriscar, sair de casa para trabalhar na pandemia. E aí, Nicole, esse auxílio emergencial, o Paulo Guedes tem responsabilidade mesmo? Ele tem como fazer alguma coisa para aumentar esse auxílio, para que o trabalhador consiga se proteger dessa pandemia aí, não tem que se arriscar tanto aí
pegando ônibus lotados, indo trabalhar na rua, muita gente que é ambulante, essas coisas. Você acha que conseguiria ter um auxílio emergencial maior para proteger melhor a população? Eu penso que sim, né? Porque esse dinheiro ele sai do cofre do governo, mas ele entra em consumo, né? Então, volta de uma forma que movimenta também a economia. Então, eu penso que qualquer outro economista, né? Isso a gente vê aí vários aspectos falando isso, aumentaria esse auxílio e faria essa economia girar, né? Esse dinheiro ia entrar em bens de consumo, em compra, né? Em mercadoria de alimentação. Então, eu acho que ele realmente não quer fazer, não existe esse interesse, né, do Paulo Guedes em fazer isso, e muito pelo contrário, o que ele puder agir para não aumentar esse auxílio, né, porque esse 250 é para uma família, né, uma pessoa solteira é 150, dependendo da região que você está, você não compra nem um bujão de gás. Então, isso é uma humilhação, né, e passa, sim, pelas mãos do Paulo Guedes, passa pelo Ministério da Economia, que ele, né, na pessoa dele, deveria ter aí sentado e feito um planejamento, né, muito mais humano, primeiramente, e viável economicamente, porque esse dinheiro ia fazer a economia circular, né, como eu disse, diretamente com bens aí de consumo. E você, Ricardo, você acha que o Paulo Guedes teria alguma coisa para fazer aí, para melhorar, para aumentar um pouco esse auxílio, de repente voltar para os R$ 600 que estava no começo da pandemia, ou até mais, né? Porque R$ 600 também é um valor que ajuda, mas também não sustenta o suficiente para o trabalhador diante de tanto da inflação que a gente teve, de tanta coisa que aumentou aí na cesta básica e no custo de vida aí do brasileiro. Ter o que fazer ele tinha, né? E ele teve tempo para fazer, né? O Ciro, inclusive, fala muito nisso, né? Diminuir as isenções, cobrar impostos sobre lucros e dividendos, ou qualquer tipo dessas medidas, numa forma emergencial, poderiam ajudar a aumentar o valor desse auxílio. Mas é aquilo, né? E complementando também o que a Nicole disse, tem estudos, né, que mostram que o PIB brasileiro, que já caiu bastante durante o ano passado, só não caiu mais pelo impacto dos R$ 600 no bolso do povo, né? Se o auxílio não tivesse existido, o impacto negativo no PIB seria muito maior. Então, assim, ele tem como fazer, assim como ele tinha como fazer também para as micro e pequenas empresas. O que acontece é que o governo não está interessado nisso, né? Eles entraram ali para ferrar com a população mesmo, como o Datena falou, e, e privilegiar os dele, né? No caso do Paulo Guedes, os bancos e os grandes empresários, como ele diz também, né? Que os grandes empresários é que ele vai ajudar, os pequenininhos que se danem. Essa é a visão do pensamento liberal que ele defende, e eu acho que é isso, entendeu? Ter o que fazer ele tinha e teve tempo para isso. O governo não fez porque não tem planejamento, porque não quer, porque às vezes eu até acho que a visão deles é um pouco sádica, porque é difícil de entender o motivo deles não fazerem, já que o impacto real na economia é positivo. Então, o Datena tem toda a razão. Ele só quer ferrar o povo mesmo e, com isso, tentar privilegiar quem o botou lá, né? E eu destaco também muito boa essa fala do Datena, né? O Datena chega em vários lares aí, então o Datena levar essa fala, mostrar que, olha, Paulo Guedes poderia ter feito alguma coisa, ele é um canalha, não fez, é bom. Chega na casa do povo e o povo também começa a entender que o governo tem culpa em tudo que está acontecendo. Eu ia destacar justamente esse ponto aí que você destacou, Nicole, porque, assim, o Datena fazer isso é muito importante, porque a gente vê aí a mídia hegemônica tratando o Paulo Guedes como se fosse algo anexo ao governo, né? Mete o pau no Bolsonaro, fala que o Bolsonaro é isso, fala que o Bolsonaro é aquilo, mas tem poupado o Paulo Guedes, né? Justamente porque
Paulo Guedes é o representante dessa agenda de reformas neoliberais, né, de reforma administrativa, já teve a reforma da Previdência, reforma que está para atender os interesses, né, do mercado financeiro, dos rentistas, e que não atende o real interesse da população, né? E a gente vê aí essa mídia hegemônica parecendo que como se o Paulo Guedes não fizesse parte desse governo, fosse algo distinto, né? Então, acho que a gente tem que valorizar, sim, essa fala do Datena, né? Porque não é todo dia que a gente vê na mídia tradicional a gente ouvir falar mal do Paulo Guedes aí, com tanta veemência, principalmente como o Datena falou ontem no programa dele. Vamos mudar a pauta também? Agora vamos falar do PT, hein? Vamos falar de Lula. Lula com golpistas. Vamos repercutir aqui uma matéria do site o I Coletivo, outro site também importantíssimo que tem feito um papel muito importante, muito legal, tem fazendo cobertura da política nacional aí com muita propriedade, com matérias excelentes. Tem vários artigos também vários colunistas lá muito bons também que vale a pena conferir. E a matéria em questão é a seguinte: visando as eleições de 2022, Lula busca aproximação com Romero Jucá. Segundo a coluna do Maquiavel, na Veja, Lula está interessado na situação política do ex-senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, para uma possível aliança nas eleições do ano que vem. Esse interesse foi manifestado em reuniões recentes com caciques do MDB, como José Sarney e Eunice Oliveira. Vale lembrar que Jucá foi o principal articulador do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, em 2016, sendo inclusive gravado pelo ex-presidente da Transpetro, delator na Lava Jato, Sérgio Machado, onde ficou famosa a frase extraída da fala de ambos, abre aspas, um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, fecha aspas. Ainda assim, as relações com o político e com o partido não foram cortadas e a aproximação é desejada, segundo a coluna do Maquiavel da Veja. Ricardo, o que você tem a dizer desse fato aí do Romero Jucá? O Romero Jucá é um golpista? Claro que é, né? Não só ele, como a boa parte dessas pessoas do MDB que o PT está tentando se aproximar são. Mas é aquilo, né? A gente que foi para a rua defender o golpe, lutou contra o golpe, quer dizer, a gente tem que vestir. Eles querem que a gente vista o nosso nariz de palhaço e aceite isso, né? Mas não dá para a gente aceitar. A gente tem que a gente às vezes fica com fama de chato, de não sei o quê, mas a gente tem que mostrar essas incongruências do PT, porque não é possível que quando convém é golpista, quando não convém não é, entendeu? E que eles tratem como inimigos aqueles que realmente lutaram contra o golpe, porque não foi o Renan Calheiros que articulou alguma coisa contra o golpe. Ele articulou a favor, assim como o Romero Jucá, como o Eunício, como todo mundo. E aí depois o Ciro, por exemplo, fala uma frase, como por exemplo aquela frase polêmica: ah, o Lula é o maior corruptor do Brasil. Aí eu mesmo, no momento que ele falou a frase, eu achei um pouco de mau gosto. Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, ele se aproxima de Romero Jucá, por exemplo, você colocar alguém como Romero Jucá, como Eunício de Oliveira, nas suas relações e colocar em cargos estratégicos até, um manejo de muitas verbas, isso não é ser corruptor? Então, assim, a gente tem que deixar as coisas bem claras, né? O PT faz tudo que vem que a alma ao diabo por qualquer conveniência. E está acontecendo isso de novo. E eu fico triste também por ver a Dilma, graças a Deus, teve alta ontem, se recuperou, mas ela está se prestando a um papel muito, muito ruim ao falar que o Renan Calheiros não foi um dos autores do golpe. Eu acho que ela
ela deveria ter um pouco mais de respeito próprio ao falar isso, porque foi ela que sofreu com tudo aquilo e ela está se prestando a um papel para agradar ao Lula, entendeu? E eu, eu desconfio muito de tudo isso, porque o golpe aconteceu e eu vou sempre chamá-lo assim, mas foi um pouco conveniente para o PT também toda essa situação, no sentido de que eu, na época, eu achava que o golpe letal no PT seria deixar a Dilma terminar o governo, porque eu acho que o impeachment dela deu uma narrativa muito de vitimismo e tal, que deixou o PT vivo, né? Depois veio a prisão do Lula, injusta também, não vou negar isso, que também reforçou essa narrativa. E com essas atitudes que o partido vem tomando, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha quanto a isso, né? Como o Jucá falou, um acordo com o Supremo com tudo, eu não sei o que ele quis dizer, talvez fosse isso, né? Pegando o gancho aí, Ricardo, para já passar para a Nicole, aí ela faz o comentário dela, se ela quiser comentar também essa minha fala também, esse gancho que eu peguei da sua fala, da sua manifestação. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu para o My News há pouco mais de uns 2 meses atrás. O Mandetta, na ocasião do impeachment da Dilma, ele era deputado e ele votou a favor do impeachment, né? E ele fez uma fala onde ele diz que o Lula, ele meio que colocou a Dilma como boi de piranha, para justamente fazer isso que você falou, de ter a narrativa do golpe, porque muito provavelmente se a Dilma se mantivesse no cargo, o PT não voltaria nunca mais, porque ela não ia conseguir arrumar o país com o caos político que estava, que ela não tinha mais, ela não tinha mais condição política, né, para governar. Não que isso justifique o impeachment, porque ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, né? Mas ela realmente estava numa situação muito difícil, politicamente falando, para governar. E assim, a gente analisando essa fala do Mandetta e rememorando a conversa, o diálogo do Sérgio Machado com o Romero Jucá, onde, repetindo o diálogo, né? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Nicole, você acha o que você acha? Você acha que a gente pode concluir, ou pelo menos ventilar a possibilidade de esse contudo incluir o Lula e o PT? É uma boa pergunta que eu não tenho resposta. Eu, eu sou levada a achar que sim, né, por diversas atitudes que foram tomadas desde então, principalmente desde que o Lula aí foi inocentado, né, o primeiro ato dele foi sair de São Paulo e ir para Brasília para conversar com José Sarney e Eunício, né? Então eu acho que isso nos joga na cara, pelo menos que, olha, tô nem aí pelo seu sentimento, eu não tô nem aí que você foi na rua gritar contra o golpe do meu partido, eu vou conversar com eles mesmo. Então, né, eu não posso afirmar, mas é claro que esse sentimento, assim, de talvez ele esteja nesse acordão, né, ele existe, mas eu sempre falo quando eu estou falando sobre o Lula, é que o Lula é isso daí mesmo, né? Então a gente fica indignado, a gente sofre pela Dilma, apesar de eu achar que esse papel passivo não é muito para ela, não. Ela é uma mulher, né, que já passou por muita coisa, e se ela se ela aceita, se sujeita a esse papel, eu é que não vou ter pena mais, sabe? Porque eu já fui feito de boba para defender ela, inclusive nas questões que o golpe contra a Dilma, ele usou de todas as estratégias mais machistas que eu já vi. Então, além do golpe em si, né, a questão de Dilma mulher,
Hoje eu não tenho mais pena, não, sabe? Porque se ela sai numa entrevista e diz o que ela falou, nem ela se preocupa com ela. Quem sou eu para me preocupar? Hoje eu realmente larguei a mão da Dilma. E agora, esses encontros do Lula, né? Se eles não forem a pá de cal no Lula corruptor, gente, a nossa democracia inteira. Aí é eu que estou em vertigem, sabe? Não é a democracia mais, porque olha o que esse cara está fazendo, entendeu? Ele está dizendo assim, ó, eu vou fazer o que for possível para eu chegar onde eu quero. E assim, mesmo com todo surfando, né, nessa visibilidade, nessa aceitação do público que o Lula está tendo, ele não consegue, né, articular aí, a gente sempre vê nas notícias, com partidos que não sejam desses caras, desses golpistas, que são os que abraçam ele e que ele já sabe que abraçam ele. Então, alguma coisa deve ter. O que está sendo acordado aí, a gente ainda não sabe, mas é coisa grande. Porque esses caras, eles sempre abraçam o Lula e o Lula sempre vai pro colo deles. E dá jogo. Porque o Lula sabe onde ele está indo, ele é esperto demais e ele não está nem aí com o povo, não, viu? Vai fazer todo mundo de bobo de novo. Eu não, porque eu já não caio mais no canto da sereia. Mas tem coisa aí, teve coisa no passado, e eu não tenho dó da Dilma. Não acho que ela é esse sujeito passivo aí que estão tentando pintar também, não. Vamos ver quais os próximos capítulos. Quer fazer mais algum comentário sobre esse assunto, Ricardo? Não, acho que já foi tudo muito bem colocado. Legal. Então, vamos finalizar, então, mais esse podcast. Vou abrir, então, para as considerações finais. Vou primeiro fazer as honras aí para primeiras damas, né? Estreante Nicole. O espaço está aberto para essas considerações finais, Nicole. Bom, gostaria de agradecer aí o convite para compor aí com vocês, para falar de dois assuntos que eu gosto bastante, né? Que é futebol e política. Então, acho que obrigada ao convite e força aí, São Paulo. Vamos com tudo, hein? O ano é nosso. Ricardo, espaço aberto para você também fazer as suas considerações finais. Bem, saudações trabalhistas a todos aí. Muito obrigado a Nicole por fazer parte do nosso time com sua brilhante participação hoje aí. Parabéns pelo título. E vamos torcer para o Fluminense surpreender um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro do que foi ano passado, né? Quem sabe a gente correndo por fora chega ao título aí. Sonhar não custa nada, né? Um abraço a todos. Bom, e com isso, então, me despeço, agradeço aí você que ficou até o fim ouvindo esse podcast. Pode se considerar aí já da nossa família, já, da Futetrab Podcast, um fute trabalhista. Então, a gente vai se despedindo aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. E tudo de bom, boa semana a todos, viu? Saudações trabalhistas.